Neste estudo do presente sábado, vamos abordar um conteúdo muito interessante que está relacionado com a palavra que se fez carne, no caso, o Messias, o Filho de Deus, o conhecido Logos entre muitos, certo? No caso de hoje, estamos adentrando no capítulo de Devarim, de Deuteronômio, é conhecido como Deuteronômio. Porém, você vai passar a observar que existe significados na palavra do Eterno com relação à sua literalidade. Então, quando falamos que certas traduções não fazem diferença, porém existem outras que fazem a diferença com relação ao seu nome original. E daí temos o nome Devarim, de palavras. E vamos estar relacionando com o Logos de Deus do ponto de vista israelita. Por que israelita? Por quê? Você vai ver que o autor ali que descreve acerca do Logos estava com Deus e se fez carne, era um indivíduo israelita. E é importante observarmos, no ponto de vista israelita, claro, da sua fonte, para podermos descobrir muito mais coisas. Então é necessário que estejamos sempre abertos a entender e a compreender na sua pureza a palavra de Deus. Ela não é difícil, a questão são os dogmas, como já dito antes, dogmas e assuntos, coisas que acabam distanciando a tradução do seu texto original. Então você vê que até o nome Devarim, vamos encontrar a letra do Aleph Bet, a palavra Bet, ou conhecida como casa no seu símbolo, está no nome Devarim, está na palavra da Bet falar. E hoje, até hoje é usado em Israel, de falar, conversar, ela está presente. E é muito importante que você use o seu tempo para observar esse estudo, porque de fato faz toda a diferença, a dedicação. Vamos estar abordando acerca de Jacó, quando Jacó dá um nome a um certo local em Gênesis chamado Betel, mas analisando a tradução, a palavra ao pé da letra no contexto semita, temos Beit Elohim. Então veja que interessante, Beit Elohim. Então fica bem distante nesse caso do nome Betel, porque quem vê o nome Betel em muitas traduções e não tem acesso ao texto semita pode cair no erro de achar muito simples o nome e significado, embora você vai ver que aconteceu algo muito importante ali, mas você tem que entender a literalidade do nome. E foi notado que com o passar, esse nome Elohim, ele foi abreviado para El, e depois o nome passou a se tornar Betel nas traduções portuguesas. Então até o Beit de casa saiu, certo? Então veja que faz diferença. Então vamos estar analisando e atrelando ao Logos de Deus e também o assunto de Devarim. O que quer dizer Devarim? O que é que o mundo israelita, como ele vê essa palavra e como isso está inserido ali no meio do momento em que o Eterno entrega os mandamentos do Eterno. Então vamos abordar sobre esses aspectos nesse conteúdo e vai ser um conteúdo muito valioso para você ver no contexto israelita como se vê essa questão do Devarim, a palavra, e como o autor ali na Aliança Renovada, na Nova Aliança, como muitos conhecem, observava isso. Então entenda que podemos sim ter o Novo Testamento em grego, mas você tem que recorrer à origem do autor, o que é que se passa na cabeça dele, no ponto de vista do povo dele, para você entender muito mais amplamente acerca do Logos e como ele está muito sim presente no livro da legislação de Moisés e em todo o Antigo Testamento, porque essa letra Brit vai estar presente, certo? Sempre. Porque é usada na própria palavra, inserida na palavra de falar, com o outro.
Então, que você venha abrir a sua Bíblia já em Deuteronômio, no capítulo 1, certo? Então, temos aí as seguintes palavras. O texto semita, ela é Hadevarim, Asher Diber Moshe Er Kol Israel B Ever Hayarden Bamidbar Baravar Mol Sufi Bein Paran Uvein entre Tofel Ve Lavan Vahatetzerot Fedir Zahav. Estas são as palavras que Moisés falou a todo Israel da além do Jordão no deserto, na planície defronte do mar de Suf, entre Paran e Tofel e Laban, e Hazerot e Disabe. Então veja que o próprio termo Devarim, ele corresponde à palavra falar. Então, acerca do livro de Devarim, atente que no versículo em semita temos ela, que conforme no texto traduzido quer dizer estas, mas hoje em dia se usa essa palavra podendo ser estas, dessas, certo? Então, após temos Ha Devarim, são as palavras. Ha pode ser esse ou essa, as palavras. Temos também Diber, de falar, são palavras que hoje mesmo são usadas no mundo israelita, certo? No dia a dia. Então, neste estudo, vamos entender a importância de observar o nome de Devarim, porque tudo tem um sentido. Senão, o nome do livro não seria este, o Eterno não teria permitido que fosse este o nome. Principalmente porque vamos identificar que teremos nestes textos um lembrete do que ocorreu com os israelitas logo no início do livro. Então temos um relembrete, certo? Então temos na Aliança Renovada, conforme visto na tela, em Yohanan capítulo 1, João capítulo 1, acerca do chamado Logos de Deus, como muitos conhecem, a palavra que estava com o Eterno. Vamos analisar essas palavras de Yohanan e o que no ponto de vista israelita ocorre ao usar essa estrutura, essa expressão, a palavra que estava com Deus, e como ela é presente na Bíblia. Então, claro que coloquei em uma versão, está na versão semita, certo? Então, analise que em destaque temos a palavra davar, certo? É bem claro isso, sem problema algum. Então temos Bereshit, Raya. No princípio temos a palavra raiar, o verbo raiar. Estava, tem sido, era. Essas são as transformações, a estrutura da palavra raiar. E entre outras, Radabel, verbo. E V, Radavar. Certo? Radavar, V, Radavar. E era o verbo. Et-ha Elohim, Raya et. Quando surge esse et, você deve entender o que? Que na estrutura hebraica, este et é quando se dirige a algo, a um alvo. Et ha Elohim estava com Deus, e Elohim, Raya, era um verbo. Raya novamente, Radavar. Tem sido o verbo. Então temos, como dito, vários usos para o verbo raiar. Ok? Vejamos agora, amados, um texto da entrega do então conhecido 10 mandamentos. Certo? Então temos em Êxodo
capítulo 20, versículo 1. Seguintes palavras: Veidaber Elohim et kol hadevarim haele leomor. Então, veja o seguinte de antemão: Veidaber Elohim et kol. Este kol et kol pode ser cada. Então falou Deus cada, ouça bem, cada palavra, cada palavras. Por que estou mencionando isso? Porque vamos chegar a um ponto interessante do ponto de vista israelita. É necessário que você sempre ouça com detalhe certas passagens que aqui eu menciono, porque dá uma sensação muito de personalidade. Cada Hadevarim, palavras, Haele, Le, Mor. Em português você vai notar o quê? Que então falou Deus todas estas palavras, mas aqui temos de forma bem nítida et, cada, certo? Temos et novamente, cada Hadevarim. E temos aqui o versículo 3, certo? Porque tem um interesse em analisar, expor você acerca do Elohim também, a sua aplicabilidade, como ela aparece. Então temos no versículo 3 acerca do segundo mandamento: Lo ihier lecha Elohim acherim al panaya. Não terás outros deuses diante de mim. Estas palavras deuses, vistas como deuses, vai ser importante mais adiante. Então atente ao surgimento dela aqui. Então, continuando o assunto, é exatamente a partir deste texto que o código de leis que todos nós conhecemos como leis da Torá são dados ao povo de Israel, e aqui eles são chamados de Devarim, ou seja, palavras, muitas vezes traduzidos por mandamentos. Então, aquilo que conhecemos como os 10 mandamentos, ou até mitzvot, né, como você já pode até estar mais atento ao círculo do sentido hebraico, é conhecido, veja bem, em Israel, até os dias de hoje, como Esret Hadibrot, ou seja, as 10 palavras ou 10 falas. Então, note que interessante, palavras, são as 10 palavras. Foram exatamente estes 10 mandamentos que Adonai, o Eterno, ele falou desde o Monte Sinai que estava fumegando. Então veja que interessante a questão, o momento. Porque muitas vezes é comum você ver que as pessoas falam, são 10 mandamentos de Deus. Porém você nota que até o próprio texto fala 10 palavras, Devarim. E sabemos, existem muitas palavras, muitas instruções, resumidamente falando. Então, Devarim é escrito seguindo o modelo de contratos do mundo do Oriente Médio. Então, é bem interessante essas questões. Então, entenda que ele representa o chamado Sefer Habrit. Sefer de livro, Habrit de aliança, com as cláusulas, deveres e obrigações de ambas as partes, claro, porque o Eterno ele dá uma cláusula a Israel e Israel tem que cumprir. Se não cumpre, há punição. Essa é a regra. Então é assim que se conhece, que o homem vai conhecer o pecado, através das instruções, da legislação. Ele conhece, sabe o que é o pecado. Porque a lei, há um texto ali na sociedade que leva você a saber, não, isso aqui é errado, se eu fizer isso aqui vai haver punição. É assim que funciona no nosso país, também, em todos os países.
Então note que devarim era também o livro que os reis de Israel deveriam ter como leitura diária. Está na Bíblia essa questão. Então, conforme vemos no mandamento que se encontra em Deuteronômio 17, do 18 ao 20, temos as seguintes palavras. Veja, também quando se assentar no trono do seu reino, escreverá para si uma cópia desta lei no livro do que está diante dos levitas e sacerdotes. E o terá consigo, e nele lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer o Senhor seu Deus, a fim de guardar, então veja bem, guardar todas as palavras dessa lei e estatutos para os cumprir. Isto fará para que o seu coração não se eleve sobre os seus irmãos, não se aparte do mandamento, nem para a direita, nem para a esquerda, de sorte que prolongue os dias no seu reino, eles e seus filhos no meio de Israel. Então, atente que houve situações que os reis, de fato, fizeram abominações em Israel e foram punidos. Então, você atenta que o Eterno deu as instruções, e quem falhou e quem não praticou, os reis, eles foram punidos de fato. Você vai notar isso, que Deus ele não passou a mão na cabeça de homem algum, independente se é de Israel. Pelo contrário, ele dá o exemplo e fez acontecer um bom exemplo no reino de Israel para que todas as nações compreendessem a profundidade do que é seguir a palavra de Deus. Então, é necessário observarmos isso. Primeiro, pois nos indica o quê? A fórmula para que os governantes possam exercer uma justiça. Então, observe a seguinte situação. Se foi dito essa instrução para o rei que fosse governar Israel, então analise a situação do Messias, Yeshua. Então, estudar e guardar as palavras da lei de Deus é necessário para que o rei reine naquele lugar, em Israel. Essa é a norma, principalmente para o rei. Então, o Messias, como líder, ele não poderia ser alguém averso a isso, à instrução. Isso seria errado. Proclamar algo do tipo seria terrível, na verdade, porque a palavra do Eterno diz que o rei, o Messias, irá de quê? De observar as leis do Eterno, as instruções do Eterno, como ele sendo o rei de Israel e da humanidade. É isso que mostra algo muito importante acerca do Messias, com relação a principalmente isso. Como o rei, o Messias deveria amar, guardar e ensinar a lei, a Torá de Deus. Então, já aprendemos um ponto acerca da palavra. Qualquer candidato a Messias que se coloque contra a lei de Deus é um falso Messias. É o que a palavra do Eterno aqui responde a gente. Então, observe que muitos, ao longo dos anos, desses 2000 anos aí, transformaram Jesus em quê? Em um falso Messias. Então, todas as vezes que lemos em comentários e situações de proeminentes estudiosos aí que se dizem da palavra, que Jesus aboliu a lei de Moisés e que agora estamos na era da graça, o que está ocorrendo? Estamos vendo uma tentativa de desligar Jesus como o verdadeiro Messias diante dos judeus de Israel. Isso é a palavra. Isto ocorre pois a ordem de Deus foi clara em Deuteronômio. O rei de Israel deve o quê? Deve estudar, ensinar e guardar a lei de Deus. Então, quando as pessoas cristãs tentam apresentar aos judeus um Messias que anula a Torá, eles estão distanciando, levando para longe ainda mais Yeshua do seu povo, dos judeus. Então, note que interessante isso, e é profundo, de fato. E eu havia até dito uma outra vez, essa situação, como é que você vai mostrar um Messias a Israel,
que não guarda Shabat, não guarda sábado, que no meio desse povo que quer representar o Messias aos judeus, eles são avessos ao ensino da legislação do reino, que é o chamado Pentateuco de Moisés, e eles querem apresentar aos judeus uma característica totalmente que vai contra o que o próprio Deus ele fala, ele ensina na Bíblia. Isso é simples, você vai lá em Deuteronômio, no capítulo citado, e você vai analisar. Então há uma divergência aí. Você não pode apresentar o Messias a um povo judeu que sabe quem é o seu Deus, a instrução de Moisés, e mostrar um Messias a ele totalmente desassociado da sua origem. É algo totalmente oposto do líder que Deus prometeu. Como Moisés disse que haveria outro de chegar que todos deveriam seguir. Então, isso é interessante. Observamos. O que a ignorância do homem ele faz na própria obra que se diz de Deus. Então, isso é algo muito delicado e cuidadoso. É terrível, né? Quando você analisa esses pontos. Então, vamos observar mais a presença da segunda letra do alfabeto hebraico, a chamada letra Bet, usada e sempre presente no nome da Bé, na raiz da Bé. Ela é a letra conhecida como Bet e tem a tradução como literalmente casa. Vamos encontrar sentidos extraordinários já antes de Moisés, onde Jacó começa por nomear um local, certo? Porém, a tradução, como dito, que consta nas Bíblias, provavelmente vai estar apenas Betel. Algo que, para quem possui apenas uma tradução, como dito, portuguesa, simples, pode não observar muitos sentidos. Então, vejamos no texto em hebraico alguns textos, a começar por Abraão. E Abraão, você sabe, ele vem antes de Jacó, certo? Então, temos as seguintes palavras em Abraão, a partir do versículo 6. E passou Abraão por aquela terra até ao lugar de Siquém, até o cavalo de Moré. Estavam então os cananeus na terra. Temos no verso 7 as seguintes palavras: Vayerar Adonai el Afran Vayomer le Zach Achar et Haaret Hazoti va Iven Sham Mizebecha la Adonai Hani Elaiv. Versículo 8. No versículo 8 temos então a palavra Betel, certo? Então, e moveu-se dali para a montanha banda do oriente de Betel, e armou sua tenda, tendo Betel ao ocidente e Ai ao oriente. E edificou ali um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Então, de início, temos as seguintes palavras no texto semita: Vai Yartek Misham Hara Mikeden Lebeit El. Então, note que, conforme em destaque na tela, temos Beit El. E em uma segunda sequência temos Beit El. Certo? Um ponto que necessitamos dar atenção é que Jacó vem depois de Abraão. E Jacó dá o nome de Beit El. Sem contar que o nome completo, na verdade,
é Beit Elohim. Logo, o nome deste lugar não era Bet-El somente no tempo de Abraão. Isto é uma atualização de texto, certo? Então, se Jacó não estava lá no tempo de Abraão, como Jacó vem ainda depois, e daquele nome não era Betel, isso vai ser encontrado de fato nos textos com Jacó. Então, isso é apenas uma atualização que ocorre na Bíblia, certo? De texto, de local. Porque se Jacó fundou com aquele nome, deu o nome àquele lugar, de Beit Elohim, casa de Deus, então o nome no tempo de Abraão não era esse nome, ok? Isso vem a ficar bem claro. Então vejamos os fatos com Jacó e os versículos que nos falam fortemente os mistérios com relação ao Beit, essa letra, que você vai ver a fonética dela já presente, mesmo que o alfabeto no tempo de Jacó fosse um pouco diferente, mas você tem que entender acerca da fonética, amigo, da fonética. E que uma outra situação ocorre, os textos manuscritos lidos no tempo de Yeshua na sinagoga, certo? Era em hebraico, toda a legislação, todo o contexto dos profetas era em hebraico. Daí o hebraico até então era usado como uma língua santa, somente proferida dentro da sinagoga. Então a fidelidade é grande dos nossos textos de hebraico, porque se no tempo do Messias já existia os textos manuscritos em hebraico, nós temos uma proximidade boa, excelente, certo? Com os textos da antiguidade, quando se diz com relação às situações que ocorreram no Antigo Testamento. Então analise na tela o verso 16, já do capítulo 28, certo? Acordado por Jacó do seu sono, disse: na verdade, o Senhor está neste lugar e eu não sabia. Verso 17. Temos as seguintes palavras: vai grar, vaiomar, manorá, Ramacom. Esse lugar, Hazé, não é em Zerquiin Beit Elohim. Então temos Ramacom de lugar, Hazé, que significa dizer este local, sendo que na sequência vem adiante na estrutura hebraica, ok? Em Zé ou em de nenhum, senão Beit Elohim, casa de Deus, Vezer Shar Hashamayim. Então ele cita aqui céus, senão casa de Deus, e que aquele local ali traz contato com os céus. Quão terrível é este lugar! Então levantou-se Jacó pela manhã de madrugada e tomou a pedra que tinha posto por sua cabeceira e a pôs por coluna e derramou azeite em cima dela e chamou o nome daquele lugar Betel. O nome, porém, daquela cidade dantes era Luz. De fato consta luz em hebraico. Atente que de fato temos Beit Elohim, é o nome completo. Mesmo nome Elohim, certo? Foi Jacó que deu o nome. Então não era Beit El e depois Betel. Era Beit Elohim. Veja que o Beit tem significado de casa, Elohim, Deus. Casa de Deus. Então analise um ponto importante: contato. Esse lugar aqui traz o contato de Deus com a terra.
É o lugar dos céus com a terra. Então veja o sentido ali de casa de Deus, de Beit Elohim, que Jacó nos ensina, nos mostra aqui. Então, atente para que Elohim pode ser observado como os que julgavam. Os de Israel eram vistos como Elohim. Por quê? Porque Yeshua cita na nova aliança: sois Elohim, sois deuses. Na verdade, do ponto de vista israelita, judaico, seria mais para este sentido: sois Elohim, sois deuses, quando os homens eles confrontam o Messias ali, falando que se fazia filho de Deus e igual a Deus. É algo que de fato vamos abordar com calma, certo? Então, note que de fato em Jacó vamos ver que o nome daquele lugar já havia um nome dado, era Luz. Temos aí na tela, você vai enxergar depois do nome Beit El, temos Veulam, Luz, Shen, Rair, de cidade, essa primeira cidade. O nome dessa primeira cidade era Luz. Então, um fato importante que observei uma versão da Bíblia Online, onde veremos o nome Betel, nome dado este por Jacó, entre aspas. Então, amados, algo bastante relevante é o sentido do texto, do nome dado, como eu já adiantei na introdução. A beleza do sentido do texto está na sua literalidade. Então, existem coisas que acabam o quê? Por distanciar o leitor do sentido do texto. Isso é verdade. Do nome. E ele pode passar adiante para outro texto, por não ter uma explicação sobre aquele nome, a estrutura, a origem daquele nome. Então analisei algumas estruturas do nome Betel, começando pelo momento de Jacó, e de fato deu o nome de Beit Elohim, que Beit quer dizer casa, como dito. O próprio nome do templo sagrado de Deus leva a sequência das primeiras duas letras do Aleph Beit, o alfabeto semita. O Aleph HaMikdash é compreendido como primeiro templo. Então temos somente a letra, certo, do Aleph, e HaMikdash, primeiro templo. E Beit HaMikdash, então Beit é o som da segunda letra do alfabeto semita, e temos Beit HaMikdash, ou seja, segundo templo, mas é atrelado ao segundo templo. Você vai encontrar na Bíblia. Temos a palavra Kadosh inserida no nome semita, no templo. Kadosh vem de santo. Então, isto para você entender melhor o sentido de Kedash inserida no nome. Então, vem de santificação, de santo, caso da santificação. E veja que Jacó já havia abordado esse nome muito antes. Beit Elohim. Beit Elohim. Ele já usou esse nome lá atrás, antes de Moisés. Então, continuando sobre o nome de Beit Elohim, no período de Abraão, que vem antes de Jacó, ocorre a situação que mencionei. Essas são as palavras no versículo de Gênesis capítulo 12, 8. E moveu-se dali para a montanha, a banda do oriente de Betel, e armou a sua tenda, tendo Betel ao ocidente. Então, no texto em semita, com relação ao texto em Abraão, consta Beit El. Beit El. Então, veja que já saiu Elohim. Ficou somente El, Beit El. Mas o nome completo é Beit Elohim, segundo o sentido do porquê, seguindo o sentido, na verdade, do porquê Jacó deu esse nome. Porque há um sentido. Por que ele deu aquele nome? E então temos a tradução comum, que chegou, que seria Betel. Então você vê que já saiu o som do I, que trazia sentido para casa, Beit, além de juntar o som do El, já utilizando um resumo do nome Elohim. Porém, para quem está por fora disto,
Claro que passa desapercebido, vai passar desapercebido. Então o intuito de expor tudo é notar que essa mesma letra do alfabeto semita está presente na palavra falar, na raiz da palavra falar, e é verdade, como visto em Devarim. E tudo tem um motivo, senão o Eterno poderia ter permitido outra letra estar no lugar do Beit. Existem tantas letras no alfabeto. Então também encontramos a letra no Devarim, cujo nome possui a raiz encontrada no sentido de logos. Claro que no sentido israelita. Então veja que interessante. Por que que partindo para o contexto do com o Messias, temos o Messias falando sois deuses. Então quando você parte para a literalidade do texto hebraico israelita, você vai entender melhor, muito melhor o que Yeshua falou. Então temos também acerca do estudo o sentido do local sagrado visto em Jacó. Tudo aquilo que ele falou ali descreve o que de fato pode ser chamado um local chamado Casa de Deus. E o significado do templo sagrado de Deus no Messias, o que o Messias ele dá a nos entender então, ao seu tempo. Então analise iniciando para finalizar pelo sentido de sois deuses, que o Messias usa. Então atentando para o uso da expressão sois deuses, sois Elohim, que o Messias usou com os líderes, porque eles estavam legislando naquela época. E como os demais estavam buscando acusá-lo, no caso acusar o Messias, o Filho de Deus, diziam que ele se fazia Filho de Deus. Daí o Messias usa a expressão sois Elohim, dirigido a eles, aos sacerdotes da época, porque eles estavam andando pelo templo. Então você vê que ele usa a expressão Elohim, certo? Então é muito comum você pode até encontrar alguém, mas que a expressão Elohim quer dizer deuses, mas você deve entender que no mundo judaico, na grandeza de Deus, o nome Elohim pode dar a ênfase somente a ele como único, porque ele é grande, ele é infinito e pode estar no plural de grandeza por conta da grandeza de Deus, porque esse in do final de Elohim muitas vezes no contexto do alfabeto hebraico é visto como um plural, certo? Então, porque devemos lembrar que não é o fato de ser estranho o nome Elohim como Deus. Este final, como dito, é um plural, representa o plural. Então o sentido do Messias usar contra esses líderes, sois Elohim, soa como um fator de eles estarem legislando sobre Israel naquele tempo. Então você nota que Jacó deu o nome de Beit Elohim. Faz sentido de estar o nome, faz sentido do contexto do Messias usar ali todo aquele termo. Então temos o nome casa presente como visto anteriormente. O nome Beit é unido ao nome do templo, Beit Hamikdash, como visto, dando assim o nome de segundo templo, que era o templo que o Messias estava vivendo na época do segundo templo, da sua chamada, da sua pregação, com relação à falsidade que Israel estava vivendo. Então lembre-se o sentido que Jacó já revelou e que eles em Israel já tinham o conhecimento do que deveria ser uma casa de Deus. Jacó mesmo falou: quão terrível este lugar é, senão a casa do Eterno. Lugar este onde havia o que? O contato dos céus, do que é superior com a terra. Então agora pode-se clarear mais acerca do Messias, usar a expressão sois deuses, sois Elohim, atentando também que ao envolver o templo do Eterno, desde os tempos antigos, podemos ligar facilmente Devarim, palavras, traduzido como palavras, ao que legislavam em Israel. Palavra, que tem contato com a palavra.
porque eles detinham o ensino da legislação. Isso é verdade. Você vai encontrar que aqueles doutores que detinham a porta não deixavam passar e nem entravam. Você vai encontrar essa expressão na Nova Aliança. Podemos também ver claramente o significado literal de o verbo se fez carne. Daí podemos aprender a encaixar cada assunto aqui visto nesse contexto. O verbo se fez carne. A palavra, como está a letra Beit, presente tanto na raiz do nome Devarim, da Ber, como a representação do nome de casa, de templo. E qual era a finalidade desta? Segundo as palavras de Jacó e no decorrer da construção dos templos. Qual era a finalidade da casa? Somos a casa de Deus, do poder de Deus deve descer na casa. E era isso que o Filho de Deus estava fazendo naquela época. Isso é claro, o verbo que se fez carne, o Filho de Deus se fez carne, habitou entre os homens. Daí entramos no contexto de que quando o Messias fala que adoraremos o Pai em espírito e em verdade. Mas nós que não estamos falando de ninguém estar apartado da legislação do reino de Deus. Não se pode acrescentar o que não existe, o que não está aqui na palavra de Deus. Adoraremos o Pai em espírito e em verdade. Então você vê que agora somos nós. Não existe um intuito de templo físico, certo? Deus, desde a antiga aliança, ele falou que habitarei dentro de vocês, não fora como se o templo fosse para ser idolatrado, o templo físico, mas ele disse: habitarei dentro de vocês. Então o intuito é habitar dentro do homem, ok? Daí você vê Devarim, você vê a letra Beit presente em casa de palavras. A palavra deve habitar dentro do homem e ele deve praticá-la. E o Messias falou em espírito e em verdade. Então o templo físico é para unir a assembleia, a carral, a congregação, como é dito nos textos no mundo israelita. É carral. É o tempo para a congregação, certo? Então atente bem, porque estamos encaixando os assuntos, os momentos que aqui expomos, estamos encaixando com relação ao seu agora o homem morada. O intuito é sempre ser no homem a morada de Deus. Então ele deve fazer com que o poder de Deus desça a terra a ele. Ele não precisa de pessoas legislando sobre a vida dele, a não ser que temos o advogado fiel, que é o sumo sacerdote, que é o Messias. O Messias está à destra de Deus. Ele é o nosso sumo sacerdote. O homem não. Ele é. Então, é ver, enxergar no ponto de vista israelita o que é que esse logos, como é visto, a palavra, o termo palavra, a expressão palavra, mais de 1500 vezes aparecem na antiga aliança, incluindo com os profetas. Está muito presente lá a raiz. Então é necessário analisar uma situação em Moisés, em Deuteronômio capítulo 1. Ele fala e repagina o que aconteceu com Israel. Então ele lembra o que aconteceu com Israel. Ele mostra a importância de lembrar o que aconteceu com o seu povo. E qual é o papel de relembrar? Por que relembrar o que aconteceu? Para que esses que estão presentes agora, eles não cometam o mesmo erro que os seus antepassados também fizeram. Certo? Daí a necessidade de sempre rever o mandamento, sempre analisar as instruções de Deus, dia após dia, dia após dia. De relembrar, de lembrança. A palavra deve estar o quê? Deve estar dentro do homem, não fora. É dentro. Relembrar, trazer a memória. Então aquele que é o templo do Eterno deve viver aquilo que Jacó nos deu a entender ao pôr o nome de Beit Elohim. Jacó mostrou uma situação onde não havia homens entre ele e o Eterno, de forma alguma, tirando o papel do Messias, certo?
Não é isso, pois o próprio Messias já existia antes da fundação do mundo, conforme João explica. Mas devemos atentar que não havia o que? Homens na terra entre Jacó e Deus. Ele viu o poder de Deus, ele falou aquilo porque ele viu. Então, isso é interessante, esses conceitos. Ok? Então, ser templo do Eterno, agora temos o que? Temos acesso ao Messias quando estamos na aliança. Veja que quando estamos na aliança com o Messias sim fez o seu sacrifício perfeito. Mas atente que o homem deve ter ali a cláusula, ele deve se achegar-se a Israel, ser um praticante da palavra do Eterno, independente do tempo, que há sim tempo de se arrepender, nunca foi tarde, jamais diante de Deus. Então não se pode botar confiança no homem, jamais. Você vai ver que o conceito de adorar Deus em espírito e em verdade é de mostrar que o indivíduo ele não precisa de líderes dizendo, fazendo o pai deles. O pai dele é o que está nos céus. O Messias mesmo fala, olha, o meu pai que está no céu. Se você faz a vontade dele, você é meu irmão. Então, claro que o bom ensino ele é necessário para ensinar, para aplanar o seu conhecimento. Isso sim é necessário. Mas idolatrar homens, isso vai contra a legislação de Israel. Não se idolatra. Você vê que o templo sagrado, os templos de Deus sagrado que foram construídos, era para o serviço a Deus, para a glória de Deus. Não se legislava, não se ensinava dentro do templo. A sinagoga era o que? Era o local que aos sábados era ensinada a legislação de Moisés, que o Messias indica a todos irem para ensinar a legislação. Então não confunda. Ele disse, olha, faça o que eles falam, mas não faça o que eles fazem, o que eles praticam, mas faça o que eles falam, ensinam. Porque é a legislação de Moisés. Então veja que na sinagoga se aprendia. O templo era para Deus, era para a glória de Deus. Assim foi construído o primeiro templo em Salomão. Então note a diferença. As igrejas são reflexos da sinagoga, mas esse é o fato, que era para ser ensinado a instrução nas igrejas. Se fosse de fato literal a sua representatividade de Israel para o mundo. Então cabe a você discernir essa questão, esse fator. Então analise a situação do verbo que se fez carne do ponto de vista israelita, judaico. Claro que existe o texto grego, mas você tem que entender que o autor ali era israelita. Ele escreveu. Muitas vezes você tem que entender o seguinte, que o grego era o vínculo para levar a outras nações mais distantes o ensino da Bíblia. Mas o indivíduo era totalmente judaico, israelita, tinha um pensamento israelita e sabia o que estava falando. Então tem que ter muito cuidado quando for analisar o texto, certo? Que esse ensino venha abençoar de fato e venha aperfeiçoar o que você já tem. Você venha se aperfeiçoar através de cada instrução aqui que foi dada, principalmente esses termos que foram vistos em Jacó, as palavras acerca de Devarim, da raiz de Devarim, de Dabé, de falar, está sempre presente. Porque o intuito é edificar, é restaurar pessoas e não criar uma nova religião, certo?